Então agora vamos resolver alguns problemas aplicando nossas ferramentas, tá ok? Que são as equações para resolver esses problemas. Então vamos ao primeiro. A posição de um corpo varia com o tempo segundo a função S igual a 10 menos 12t mais 2t ao quadrado. Isso no SI. Determine para esse corpo a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração, a posição do corpo no instante t igual a 2 segundos, os instantes que o corpo passa pela origem da trajetória, a função horária da velocidade, um instante a posição que o corpo muda o sentido do movimento. Na letra H, eu quero o módulo da velocidade escalar média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 5 segundos. E na letra I eu quero o módulo da velocidade média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 5 segundos. O gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo e se o movimento é progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, além do gráfico da posição em função do tempo. Então vamos lá. Ele quer saber a posição inicial do corpo. Peraí, essa equação eu conheço. Essa é a equação horária do movimento, né, da posição do movimento uniformemente variado. Ou seja, essa equação aqui já me diz, ó, o corpo tem um movimento uniformemente variado. Então, se eu quero saber a posição inicial, basta comparar. Se eu sei a cara da equação, eu sei que a posição inicial é igual a 10 metros. Comparando, eu tenho que a velocidade inicial é igual a menos 12 metros por segundo. Agora, cuidado aqui com a aceleração. Ao comparar, a gente percebe o seguinte: quem vem com t ao quadrado é metade da aceleração. Ou seja, o coeficiente de t ao quadrado é metade da aceleração. Então, quem veio com t ao quadrado? 2. Então, 2 é metade da aceleração. Se 2 é metade da aceleração, quem é a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Na letra D, ele quer a posição do corpo no instante 2 segundos. Como eu tenho uma função horária da posição, ou seja, uma função que me dá a posição em qualquer horário, fica fácil. Então basta substituir. S é 10 menos 12t mais 2t ao quadrado. Então, qual a posição dele quando o tempo é 2 segundos? Então, S vai ser igual a 10 menos 24 mais 2 ao quadrado. 4, 4 vezes 2, 8. Então, 10 menos 24 vai dar menos 14. Menos 14 mais 8, ó, a posição dele, no instante 2 segundos, é menos 6 metros. Na letra E, ele quer saber um instante que o corpo passa pela origem da trajetória. O que é a origem da trajetória? É a posição zero. Ele quer saber o instante que o corpo passa pelo zero. Mais uma vez, como eu tenho a equação horária da posição, então basta substituir. Quando é que a posição dele é zero? Ok? Então basta resolver essa equação de segundo grau. Se A é igual a B, B é igual a A. Ok? Se 2 é igual a X, X é igual a 2. Ou seja, o que é que eu estou falando? Se eu mudo todo mundo de membro ao mesmo tempo, eu não preciso me preocupar com o jogo de sinal. Daí dá para simplificar, não é isso? Então, t ao quadrado menos 6t mais 5 igual a 0. Então, vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara para resolver o problema. Mas eu poderia usar o conhecimento, né, da soma e do produto das raízes. Ó, a soma vai dar 6, a soma das raízes vai dar 6,
e o produto vai dar 5. Então, deve ser o quê? 1 segundo e 5 segundos, né? E 5 segundos. 1 mais 5, 6. 1 vezes 5, 5. Então, poderia ganhar esse tempo aí. Mas vamos relembrar como utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, eu quero saber primeiro o discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta vai ser o b menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, o delta vai ser 36 menos 20. O delta vai ser 16. E daí, o t, que é o t mesmo? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b é menos 6, então menos b, 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então teremos dois instantes. Primeiro instante, 6, mais a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então vai ficar com 10 dividido por 2, que vai dar 5 segundos, como a gente já sabia. E o segundo instante, 6 menos raiz de delta, menos 4, sobre 2. Ou seja, vou ficar com 2 dividido por 2, que vai dar 1 segundo. Então, como a gente já sabia, ele vai passar duas vezes pela origem, no instante 1 segundo e no instante 5 segundos. E daqui a gente já percebe que, como ele vai passar duas vezes pela posição 0, isso está indicando a gente que ele vai mudar o sentido do movimento. Na letra F, ele quer saber a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. V, qual foi a velocidade inicial? Menos 12. Qual foi a aceleração? 4. Então, tenho aqui a função horária da velocidade. Letra G. Um instante a posição que o corpo muda o sentido do movimento. Ah, isso aí a gente já viu. Para ele mudar o sentido, ele vai ter que parar. Eu já falei sobre isso em aula anterior. Então, um instante que ele muda de sentido. Nesse instante eu sei que ele para. Então vamos ver quando ele parou. V é igual a menos 12 mais 4t. Então 0, ele parou. Em qual instante? 12 mais 4t. Então 4t igual a 12, ou se você preferir, menos 4t igual a menos 12, multiplica por menos 1, 4t igual a 12, t igual a 12 dividido por 4, então ele parou para mudar o sentido no instante 3 segundos. Em qual posição? Opa! A gente tem uma equação que fornece para a gente a posição do corpo em qualquer instante. Então, se ele parou no instante 3 segundos, fica fácil saber qual a posição. Basta no lugar do tempo a gente colocar os 3 segundos. Então, S corresponde a 10, menos 36, mais 9 vezes 2, 18. Então, S vai ser 28 menos 36. S vai ser menos 8 metros. Então, ele inverteu o sentido no instante 3 segundos e na posição menos 8 metros. Na letra H, eu quero o módulo da velocidade escalar média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 5 segundos. E na letra I, eu quero o módulo da velocidade média entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 5 segundos. Apesar de aparentemente a gente ter aqui a mesma equação, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, velocidade média, ΔS sobre ΔT,
esse ΔS, ele tem um significado diferente nessas equações. No caso da velocidade escalar média, esse ΔS corresponde à distância que o corpo percorreu. Na velocidade média, o ΔS corresponde ao deslocamento escalar, a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Ou, se você preferir, a variação da posição, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Então, se a gente começar por aqui, pela velocidade média, eu quero o módulo da velocidade média, posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Como eu peguei os instantes 1 e 5, e corresponde aos instantes que o corpo está passando pela origem, então, no instante 5, qual a posição? 0, ele está passando pela origem. No instante 1 segundo, qual a posição? 0. De novo, está passando pela origem. Tempo final 5, tempo inicial 1. Conclusão, 0 dividido por 4. A média desse corpo entre os instantes 1 e 5 segundos corresponde a 0. Agora, se minha preocupação é com a velocidade escalar média, o tempo aqui não tem nenhuma mudança. O tempo final menos tempo inicial. Ó, tempo final 5, tempo inicial 1. Agora, quanto ele andou? Então, observe. Ele passou pela origem no instante 1, no instante 5. Porém, entre 1 e 5 segundos, ele foi até a posição menos 8, que foi a posição que houve a mudança do sentido do movimento, e voltou passando novamente pela origem. Então, quanto ele andou? 8 metros indo, 8 metros voltando. Ele andou 16 metros. 16 dividido por 4, o módulo da velocidade escalar média dele é de 4 metros por segundo. Ok? Já a letra J, ele quer o gráfico da aceleração em função do tempo. Fica fácil porque a gente sabe que uma característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração é constante. Ou seja, o tempo vai passar e a aceleração vai continuar sendo 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse gráfico vai dar uma reta paralela ao eixo do tempo, que indica o quê? O tempo está passando, mas a aceleração continua sendo 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra K, ele quer o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu já tenho uma função da velocidade, que é v igual a menos 12 mais 4t, que eu sei que é uma função do primeiro grau. Já sei que esse gráfico aí vai me dar uma reta. Se é uma reta, eu só preciso de 2 pontos. E eu já tenho esses pontos. Eu já sei quando a velocidade é 0, que foi no instante 3 segundos. E eu sei que a velocidade no instante 0 é menos 12. Ou a velocidade inicial é menos 12. Já tenho os 2 pontos, posso traçar, tá ok? O meu gráfico. Então, esse é o gráfico que representa, né, como a velocidade desse corpo varia com o tempo. E a partir desse gráfico, a gente pode responder a letra L. O movimento é progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado? Então, a gente percebe aqui através do gráfico que do instante 0 ao instante 3 segundos, a velocidade do corpo, ó, é negativa. Então, eu tenho um movimento retrógrado. Vamos ver o que é que está acontecendo com o módulo da velocidade.
Módulo de menos 12, 12. Módulo de menos 11, 11. Módulo de menos 10, 10. Módulo de menos 9. Esse corpo está andando cada vez mais lento. Inclusive, ele vai parar no instante 3 segundos. Então, ele tem um movimento retardado. Então, o movimento do corpo entre os instantes 0 e 3 segundos é retrógrado, retardado. E após 3 segundos, vamos ver? A velocidade já passa a ser positiva. Então, é um movimento progressivo. Agora vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4. O módulo da velocidade está aumentando com o tempo. Tem um movimento progressivo acelerado. E finalmente, a letra M, ele quer o gráfico da posição em função do tempo. Como eu tenho uma função do segundo grau, eu já sei que esse gráfico vai me dar uma parábola. Mas eu já tenho alguns pontos que eu sei dessa parábola. A posição inicial, ou seja, quando o tempo é 0, ele está na posição 10. Já sei os instantes que ele passa pela origem, ou seja, os instantes que a posição é igual a 0. Sei o instante e a posição que o corpo muda de sentido. Então, tudo isso a gente calculou nos itens anteriores. Então, tenho 4 pontos, posso traçar a minha parábola. Então, esse é o gráfico da posição em função do tempo.